depois que eu comecei a trazer psicólogo e tal, né? Eu comecei a entender que pequenas mudanças na hora de perceber como você falou, do pensamento, né? O pensamento, durante muito tempo, eu também ficava lutando. Não posso pensar negativo, não quero pensar negativo, não quero. O problema é que eu tô jogando a atenção para aquilo, né? Isso. E só que tirar a atenção daquilo pra uma outra coisa, a não ser que eu faça uma atividade comportamental, sei lá, fazer uma luta, por exemplo. Aí eu não penso nisso. Uhum. Sei lá, correr. Aí eu vou pensar por um tempo e depois eu paro, porque vai estar doendo muito. Então, existem essas conversinhas que a gente tem que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Muito. Tem que ter essa conversa com a gente. A terapia, você tem a alta da terapia, eu falo, quando eu já tô dentro da mente do meu paciente, porque no começo, quando a gente faz terapia, eu também fiz, né? Você fica, como é que chama a sua psicóloga? Aline. Aline, aí você fala assim, putz, se a Aline tivesse aqui, ela falaria isso. Ah, se a Aline tivesse aqui, ela falaria isso, né? Quando você já tá num processo de entender a terapia, você vai trazendo a Aline dentro de você. Tem uma hora que você não precisa mais da Aline, é você mesmo fazendo Uhum. isso. Né? Então, eu lembro que eu falava muito, a Rebeca tivesse aqui, ela fala isso, que era a minha psicóloga, né? E hoje a Rebeca sou eu, dentro de mim, assim, tipo, Karina, tá bom, já entendi, né? Parece dupla personalidade, né? Isso é engraçado, né? Porque a gente vive a maioria das pessoas, e a gente em algum momento viveu a vida assim, achando que nós somos nossos pensamentos, que é tipo uma visão assim, né? Da vida. Isso. Depois você começa a estudar, a fazer terapia e tal, parece que as coisas começam, a realidade começa a ficar mais próxima da realidade mesmo, porque a gente fica criando a nossa própria realidade, né? E a gente não percebe isso. Isso. Então, eu gosto de, quando eu tô no consultório, eu até faço um esquema para as pessoas, tá? Então, não tenho papel aqui, mas eu vou falar para as pessoas imaginarem. Eu escrevo assim: situação. Você já viu isso? Fiz Situação, muito. pensamento. É? Uhum. Então, quem tiver em casa, assim, situação, escreve situação, pensamento, sentimento, reação fisiológica e comportamento. O que é isso? Toda situação, que é a realidade, aqui o ambiente, a gente vive bilhões de situações. Agora é uma situação nova, né? Tô aqui no Lutz. É uma situação. Toda situação, ela gera pensamento. Putz, vai ser muito legal. Nossa, é o mesmo lugar que o Wesley Delanogar esteve. Nossa, que barato, tal. Nossa, o Lutz faz uns cortes muito legais, né? Pensamento. Se eu pensei isso, se eu pensei essas coisas com essa energia boa, o sentimento é positivo. É alegria, é esperança, qualquer nome que você quiser dar. Se eu sentir isso, a minha reação fisiológica, meu corpo, né, tem hormônios e tem substâncias que são as substâncias da felicidade. E como que eu me comporto é o que eu faço quando eu tô feliz. Ah, eu venho mais maquiadinha, eu venho mais arrumadinha, tá. É assim que a gente faz, chego na hora e tudo mais. É assim que a gente funciona. Se a gente transformar, se a gente facilitar, esquematizar a nossa vida, é isso que acontece. O primeiro passo é a gente ficar atento aos tipos de pensamento que a gente tem. Então, porque você vive uma situação e aí começam a gerar os pensamentos. Então, o primeiro passo é preste atenção nos pensamentos que estão vindo na sua cabeça. Caraca, só vem pensamento de cunho negativo. Eu sempre acho que não vai dar certo. Eu sempre acho que isso não é pra mim. Eu sempre acho que eu não sou boa o suficiente. Então, a gente começa a perceber que existe um padrão. E esse padrão é do Lutz. Esse padrão é da Karina. É uma realidade interna sua, não é de ninguém mais. E só você, lógico, você tem a ajuda da terapeuta, mas você tem acesso a esse tipo de pensamento. Então, eu falei, né, terapia ajuda muito, mas se quer começar fazendo em casa, começa a anotar os pensamentos que você tem. O seu namorado te atrasou para atender seu telefone, você ligou para ele e ele não te atendeu. O que você pensa? Tá me traindo. Pode ser. E a pessoa fala, ela não fala isso, ela fala só, nossa, eu fiquei com muita raiva. Então começa a perguntar, raiva por quê? O que você pensou? Pensei que ele não quis me atender. Por que ele não quis te atender? Porque deve estar fazendo coisa mais importante. Ele deve estar fazendo coisa mais importante, ele não se importa comigo, nananã. Põe isso num papel que você vai começar a perceber que seus pensamentos se repetem com o João, com o Manuel, com o Ricardo. Tipo, cara, isso é seu, isso não é deles, né? Isso é a coisa que eu, puta, mais gostei de ter aprendido na terapia. Eu também.
Porque é muito útil e é prático, né? E realmente qualquer um consegue já começar a fazer.